Hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho mais, digamos assim, sério, mas eu acho que é de muita serventia para todo mundo, né? E nós vamos falar sobre... Está aqui a Marcela do Conselho Tutelar, que é conselheira do Conselho Tutelar. A gente vai falar da importância do Conselho Tutelar na nossa comunidade. Também nós vamos ter uma enfermeira aqui para explicar tudo, o que simboliza o dia 18 de maio, que foi ontem, né? E eu queria agradecer a Deus por ter essa oportunidade de ter um programa onde a gente leva alegria, leva informação e a gente pode ajudar sempre um pouquinho que está em casa assistindo a gente, né? Então eu espero vocês aqui para estar batendo um papo, conversando com a Marcela e para vocês estarem mandando as suas perguntas. Ricardo, eu quero falar que hoje nós temos uma dica da nossa amiga Viviane e a gente tem alguns vídeos importantes aí para estar passando para vocês, tá bom? Não me deixem esquecer. E também falando das nossas reprises, que o nosso programa é exibido todas as terças ao vivo, hoje às 18h30 e também aos sábados, às 20h30 da noite e aos domingos às 9 horas da manhã. E também no nosso canal do YouTube, deixa lá o seu like, assista os nossos programas anteriores e se você tiver alguma sugestão, alguma reclamação ou até mesmo alguma indicação, pode deixar lá no YouTube que a gente vai estar sempre conversando. Espero vocês até o próximo bloco, até já! Prezado associado, o Esporte Clube Santa Sofia, em atendimento aos protocolos dos governos estadual e municipal, bem como os entendimentos da OMS, Organização Mundial da Saúde, permanecerá com suas atividades suspensas até total liberação de suas atividades. A diretoria do Esporte Clube Santa Sofia, assim como todo o mundo, está muito preocupada com essa situação como um todo, a qual, infelizmente, não está sob nosso controle. Porém, muito preocupada com seus associados e com a grande repercussão e instabilidade do mercado, onde, infelizmente e provavelmente, estaremos passando por período muito difícil nos próximos meses, motivo pelo qual, em reunião extraordinária de seus membros, resolveu isentar 100% de todos os associados da mensalidade referente ao mês de maio 2020. Essa decisão tem por finalidade uma forma de compensação pelo período em que o clube permanece fechado, sem que o associado possa frequentar as suas dependências. Essa decisão, nesse momento, se faz necessária, pois sabedores das dificuldades a qual todos nós estamos enfrentando. Há aqueles sócios que já fizeram o pagamento total de sua anuidade com pagamento à vista, ou aqueles que possuem débito automático de suas mensalidades. Pedimos que não se preocupem, pois estaremos concedendo descontos desse valor nas mensalidades do início do próximo ano. Ou seja, nenhum sócio deixará de ser beneficiado com a isenção da taxa de manutenção de maio 2020. Pedimos a colaboração e entendimento por parte da grande família do Esporte Clube Santa Sofia, nesse momento difícil que o mundo está enfrentando, e com certeza com nossas orações e com o pensamento positivo que nossa padroeira Santa Sofia estará orando por todos nós. Voltamos com o nosso primeiro bloco. Marcela, mais uma vez, obrigada e boa noite, viu? Fique tranquila. Eu quero que você use essa entrevista para a gente falar a importância que foi o dia 18 ontem, né? O que foi combate ao quê, Marcela? Tá. Boa noite a todos, né? Queria agradecer a oportunidade por estar aqui hoje com vocês e por trazer para falar sobre esse tema tão importante e tão pouco falado, né, na nossa sociedade. O 18 de maio, que foi ontem, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, instruído na lei desde 2000, foi um grande marco na luta dos direitos humanos da criança e do adolescente. E 18 de maio, por quê, né? Da onde que surgiu essa data de 18 de maio? Surgiu porque lá no ano de 1973, né, uma criança de 8 anos foi sequestrada, foi estuprada, torturada, drogada, e foi morta, né? Onde ela saiu da escola e não retornou para casa. Os pais só foram encontrar ela depois de 6 dias, aonde os agressores jogaram ácido no corpo dela. E assim, foi um crime muito bárbaro, muito chocante, né? Que chocou o Brasil, chocou
o mundo todo. E a partir daí que surgiu-se o 18 de maio. Tem a campanha Faça Bonito, que essa campanha existe, comemora-se 20 anos dessa campanha no Brasil. E essa campanha veio para trazer visibilidade, né, para sensibilizar, para informar a população sobre o abuso e a exploração sexual. Porque acontece, né? A gente acha que não acontece, mas acontece. Acontece aqui no nosso município. Às vezes a gente fala, ai, mas Marcela, aqui no nosso município tem, né? A gente vê falar só tão longe em cidades grandes, mas não, gente. Aqui, infelizmente, acontece. Está acontecendo, às vezes acontece no nosso vizinho, dentro de casa a gente não sabe o que está acontecendo. Então, assim, por isso que a gente precisa falar sobre, levar informação para a população de o que fazer, né? Como, se chegou para mim, se eu sei que alguém está sendo abusado, o que eu vou fazer a partir daí? E eu acho que hoje é um dia muito importante para esclarecer todas essas dúvidas. E até como nós estávamos conversando, né, durante o comercial, a gente fica atento às crianças também, né? Elas sempre nos dão sinais, né? E é o que a gente fala, sabe? Ainda mais agora nessa situação que a gente está de isolamento, de quarentena, de saber onde seu filho tá, com quem tá, quem são essas pessoas que ela está, que estão supervisionando elas. Será que essas pessoas vão cuidar tão bem do meu filho como eu cuidaria do filho dessa pessoa? Porque assim, acontece, pode ser que meu filho vai na casa de um amigo brincar e o pai, a mãe desse amigo abusa do teu filho. Então, assim, é muito importante agora nessa época de quarentena, né, aumentar aí a supervisão, os cuidados com essas crianças, porque eles estão vulneráveis, né? Estão em casa, não está tendo escola, não está tendo as atividades aí rotineiras. E muitas vezes o agressor não é descoberto, né, na fase infantil por medo, né? As crianças têm muito medo, né, de falar, de se abrirem, né, Marcela? É complicado, Sim, né? E assim, no abuso sexual, né, na grande maioria dos casos, o abusador é dentro do ambiente familiar, né? É alguém conhecido, é alguém de vínculo afetivo com essa criança. Por isso que a gente fala que tem que redobrar a atenção, né? É um amigo da família, é um padrasto, é um pai, é uma mãe, que a gente acha que mãe não abusa, mas mãe aparece lá e é um grande número de mãe também que abusa. Então, assim, ficar de olho, né? Todo cuidado é pouco. E o abuso, às vezes, também não necessariamente só fisicamente, né, Marcela? E as crianças sofrem o abuso verbal também, né? Sim, daí tem diversos tipos de violência, né? Tem a violência física, tem a violência psicológica, tem a negligência, o maus tratos, o abandono e tem a violência sexual, que a violência sexual acontece de duas formas, que daí é o abuso sexual e a exploração sexual, né? A exploração sexual é mais no sentido de pornografia, de prostituição, e o abuso não, o abuso é toda relação de natureza ali sexual, né? E é o abuso que a gente fala que acontece dentro de casa. E é por isso que a gente tem que ficar de olho e todo cuidado é pouco. E quando nós falamos em crianças, as pessoas acham que são até 8, 9 anos. Não, né? Não, vou explicar para vocês um pouquinho, né? Não sei se todo mundo... Essa diferença para nós, porque... A gente fala-se tanto de criança e adolescente, mas não sei se todo mundo sabe até onde que vai, né? Então, pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa de 0 a 12 anos de idade incompletos, que é de 0 a 11 anos e 11 meses. Certo. E o adolescente é de 12 aos 18 anos, né? E são pessoas sujeitas de direitos, são pessoas em desenvolvimento, que é quando ainda não atingiu a maturidade, nem fisicamente, nem psicologicamente, nem sexualmente. E são pessoas que precisam ser protegidas integralmente. Né? Esse integralmente é porque abrange tudo. Né? Não adianta você simplesmente dar alimento para o seu filho, isso só não basta. Você precisa da educação, você precisa da saúde, você precisa dar o lazer, tem todo um outro cuidado, não é só alimentação. Tem a higiene também, que é muito importante. Tem o afeto, que às vezes falta, né? Englobando tudo, né? E por isso que o Conselho Tutelar existe, né? Sim. Ele é esse suporte à criança e ao adolescente. Então, às vezes, eu acabei vendo um vídeo hoje na rede social que eu não tive coragem de assistir além, mas estavam falando sobre meninas, né? Que eram exploradas sexualmente e as pessoas que abusavam, os adultos, achavam normal. Mas ela já tem 14, 15 anos. Mas ela já tem corpo de mulher. São crianças. Não é normal. Não é normal, E entendeu? é como eu disse, né? São pessoas em desenvolvimento, né? Ela não responde na vida adulta, ela não sabe
Talvez ela até saiba o que é certo e o que é errado, mas a gente precisa proteger. Ainda, né? A gente precisa proteger. Ela não tem uma estrutura psicológica que um adulto tem. Então é por isso, né? O conselho tutelar, não sei se todo mundo sabe também. Eu acho que a gente está falando, é importante a gente trazer o que é conselho tutelar. O conselho tutelar, ele foi criado pelo ECA. Foi a partir do ECA que surgiu o conselho tutelar. Ele é um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade. Né? Então, assim, para que existe o conselho tutelar? A gente está lá para priorizar com absoluta prioridade todos os direitos que estão sendo violados ou ameaçados de qualquer criança ou adolescente. Marcela, outra coisa também, o pessoal confunde um pouco, tá vindo bastante perguntas, o pessoal tá achando esse tema muito bom para as pessoas se conscientizarem. A gente veio alguns assuntos aqui que sabemos que na nossa sociedade tem muitas mães novas e acham que muitas coisas são normais. E justamente o Conselho Tutelar existe para evitar essa gravidez precoce, porque são crianças cuidando de crianças, né? Isso já é uma coisa que vem assim... não é de educação, mas é uma coisa que elas vão se achando normal e elas vão perdendo o tempo da infância. E eu acho que o mais importante do Conselho Tutelar é resguardar a infância, de saber tudo na hora certa, é deixar a criança ser um adulto saudável mentalmente, porque isso acarreta vários problemas, né? Esse também é um tema muito importante quanto esse que a gente está falando, né? E até, salvo engano, tem a campanha que eu acho que acontece em fevereiro, que é da gravidez precoce na adolescência. Porque, assim, acontece muito, né? Se você pegar lá o número, é um número exorbitante. Eu acho que a Isabel depois vai conseguir falar um pouco melhor sobre esses números. Mas existe, sim, a campanha também para levar informação para essas adolescentes, que muitas vezes elas também não têm a informação. Pai e mãe não passa para elas a informação e elas precisam ter. É por isso que eu falo, né, gente? Se pai e mãe acaba fazendo isso para as crianças, eu acho que daí não pode nem ser chamado de pai e mãe. Na minha opinião, desculpa, mas são monstros, né? Porque não dá para entender, é revoltante, é um sentimento de repulso, assim, por pessoas assim. É a minha opinião. Mas eu falo que vejam bem quem vocês coloquem dentro de casa, né? Amigos, às vezes você tem um novo parceiro ou uma nova parceira. Gente, vamos ficar atentos, as crianças precisam de amor, que nem a Marcela falou, não é só comida, eu trato, eu dou escola, não, é muito além disso, sabe? Vamos cuidar, vamos cuidar do nosso futuro, né, Marcela? E eu acho, assim, também, que o conselho, né, voltando a falar do conselho, o conselho tutelar é um órgão protetor, onde a gente está ali para aplicar medidas, e não um órgão punitivo, como todo mundo fala. Como todo mundo pensa, né? Porque se você não fizer tal coisa, eu vou chamar o conselho tutelar para você. Quem que nunca ouviu isso? E muito pelo contrário, né? O conselho tutelar vai para responsabilizar esse pai, que essa mãe, que a responsabilidade e o dever é deles. Exatamente. E não da criança. Porque se você não for para a escola, se você não fizer tarefa, eu vou chamar o conselho tutelar. E não é assim. A gente é um órgão protetor que a gente está lá para aplicar medidas. E quem que deve ser responsabilizado é esse pai e essa mãe. Né? Marcela, e assim, até os pais perderem a guarda dos filhos, o Conselho Tutelar tem toda uma burocracia ou umas etapas, né? Eles dão chances desses pais se recuperarem ou serem melhores para os filhos, Marcela? Sim, porque inclusive no próprio ECA fala que toda criança deve ser criada e educada no seio da sua família, né? Então a gente tem que esgotar ao máximo. Se a gente chegou uma denúncia para nós de maus tratos, um exemplo, o Conselho Tutelar vai até a casa para averiguar, vai chamar no conselho. Se realmente for detectada a denúncia, o que vai fazer? A gente não vai tirar a criança de imediato. Claro que cada caso é um caso, mas a gente vai chamar esse mãe, esse pai, vai advertir da situação, vai encaminhar para a rede de atendimento, que são CREAS, CRAS, promoção social, posto de saúde. Tem todo um serviço aí por trás disso tudo. Os pais não acatando a orientação de nenhum desses órgãos, aí a gente vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público vai chamar esse pai com essa mãe lá também, vai advertir da situação, e mesmo assim eles não acatando, aí sim perde-se aí a guarda, né, desses filhos. Ou vai para um abrigo, ou vai para alguma família extensiva. Mas isso é depois de esgotado, depois de tentado.
Porque lugar de criança é com o pai e com a mãe, é com a família, então, né, Marcela, mas acho que tem alguns casos muito extremos, né, que é preferível não ficar com os pais, né, que a gente sabe de agressão mesmo, que acho que a justiça, o sistema deveria ser, não é culpa de vocês, mas deveria ser mais rápido, né, essa burocracia. É o que a gente fala, né, que cada caso é um caso, né, se a gente chegar na casa e a criança, a gente realmente detectar lá uma violência grave, a gente vai... É melhor afastar ali por excesso. Exatamente, do que perder. Daí a gente vai mandar essa criança, vai procurar família extensiva. Tem o CREAS que atua junto conosco também. Joia. Tem o CRAS, tem a promoção social, tem o postinho de saúde. Então, pessoal, não é só o Conselho Tutelar, é toda uma equipe, uma rede, é um pessoal preparado para dar toda essa assistência a essas crianças e esses adolescentes. E que a gente volta a dizer, que a gente acha que é uma realidade muito distante quando a gente vê nesses jornais aí, mas não é. Isso acontece em nossa cidade, ou até mesmo na nossa família. Por isso que a gente tem que sempre estar esperto. Gostaria de mandar uns beijos aqui, Marcela. Boa noite a todos da equipe da Hora da Vez. A que adora todos os programas, a dona Creuza e o seu Pedro. Muito obrigada, viu? Boa noite, Natália. Aqui é a Laninha. Sou sua fã e adoro o seu programa. Muito obrigada, viu, Lalinha? Parabéns para toda a equipe. Manda um beijo para minha avó que está assistindo o seu programa. O nome dela é Dona Aparecida. Dona Aparecida da Vila Cá. Um super beijo para a senhora. Se cuida, viu? Muita saúde e muito obrigada aí pela sua audiência. Boa noite, Natália. Estamos aqui ligadinhos. É o Luiz e a Janete. Que Deus abençoe sempre todos vocês aí da SRTV. Muito bom o programa de hoje, pois devemos proteger as nossas crianças. Muito bem, parabéns, eu curto muito o programa. Toda terça-feira eu assisto e coloco o meu nome no sorteio. O Cristiano César Bombonati. Muito obrigada. Olha só, Marcela. Chegou mais uma pergunta aqui que está falando assim que o programa de hoje, o tema é muito interessante. E como que devemos observar em caso de abuso? Como que a gente pode assim perceber que essa criança está sofrendo esse abuso? Tá. E eu quero também mandar um beijo para minha querida amiga, para Cristina Melro, que está me assistindo, e falou assim que eu estou uma pantera hoje. Muito obrigada, viu, Cris? Como que a gente... Tem alguns indícios, assim, que vocês podem dar dicas que a gente precisa começar a ficar atento, Marcela? Tem alguns sinais, e dentre eles, né, não são regras. Cada criança reage de um jeito, mas dentre eles são baixo rendimento escolar, tem isolamento social, que é quando ela não quer contato com ninguém. Tem a relutância na realização de higiene íntima, que não deixa na hora do banheiro limpar, na hora do banho. Marcas lesões nas regiões íntimas, comportamento e fala sexualizada e dificuldade para evacuar e desenvolver as falas. Esses são alguns dos sinais, mas não que são regras. Não que toda criança que tem baixo rendimento escolar, né, tenha sofrido abuso, não são regras, mas isso pode vir acontecer. Isso pode causar um dano irreversível na saúde mental das crianças, né? Ô, Marcela, outra coisa, o Conselho Tutelar está presente dentro das escolas também? Ela pode intervir quando tem alguma denúncia ou quando a professora acha que tem alguma coisa meio errado com o aluno, que o aluno pode estar tendo algum problema, aí vocês também podem estar analisando cada caso em especial? É assim que funciona, assim, a gente analisa, mas daí a escola, né, a professora, a diretora que está ali faz um relatório para nós da situação que está acontecendo e daí a gente faz todo um trabalho, chama os pais para perto para entender o que está acontecendo, encaminha para os outros órgãos também. Dentro da escola, o que o Conselho Tutelar atua é sobre evasão escolar, elevados níveis de repetência e maus tratos, né? Então, a escola tem como dever e obrigação comunicar o Conselho Tutelar nesses casos de que os seus alunos estejam sofrendo maus tratos. Entendi. Então, gente, só para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas, nós estávamos falando, comentando, o Conselho Tutelar não faz nada. Não é que o Conselho Tutelar não faz nada, existe toda uma etapa, toda uma burocracia até chegar para ser feito também para não cometer injustiças, não é verdade, Marcela? Então, foi o que eu falei, eu admiro essas pessoas que estão lutando aí pelas nossas crianças e adolescentes, porque tem que ter muito... tem que ter coração e ao mesmo tempo tem que não ter, né, Marcela, para não se envolver, né? Não é fácil. Marcela, se você me permite, eu gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre, advogado, ele mandou um vídeo pra gente com algumas dicas de abordagem e como você pode estar denunciando um possível agressor, uma possível pessoa que abusa aí de uma criança ou do adolescente. Tá no ponto, Ricardo? Deixa eu ver. Tá lá? Espera um minutinho, já vai vir já, gente? Mas eu acho que isso é muito importante, a gente ter várias
formas de estar falando, esclarecendo. E você que está em casa, se você acha alguma atitude estranha do seu vizinho, eu acredito que a denúncia é anônima, Marcela? Isso, a denúncia você pode ligar no Conselho Tutelar, pode ser de forma anônima, você não precisa se identificar. Tem o nosso e-mail também, que se preferir pode mandar e-mail, ou pode a própria pessoa ir procurar a sede do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar hoje fica situado atrás da Escola Coronel, na rua Cecília de Queiroz. E a gente funciona das 8 às 17 horas e daí tem um plantão noturno para casos emergenciais. Joia. Vamos lá ver? Tá no ponto? Hã? Não entendi. Isso. Calma, gente. Programa ao vivo. É ele mesmo. Boa tarde, telespectadores. Agradeço desde já o convite do programa Hora da Vez para falar um pouquinho sobre o Dia Internacional do Abuso e Exploração Infantil, que infelizmente ocorre bastante, e falar umas palavrinhas para você o que tem que fazer, como denunciar. Primeiramente, há o canal da Secretaria de Segurança e Direitos Humanos da Presidência da República, que é o Disque 100. Você pode fazer esse tipo de denúncia, que é 24 horas por dia. Você pode procurar o Conselho Tutelar de sua cidade ou a delegacia de polícia mais próxima, para que possamos fazer o encaminhamento e para que possamos tomar alguma providência para acabar com esse tipo de crime. E indo para a delegacia, se tiver alguma violência sexual, encaminharemos para o ML, para os exames previstos, para que os vestígios sejam comprovados para uma futura inquérito policial e ação penal. Então é importante os pais tomarem ciência, olhar para os seus filhos, conversar, ver algum sinal de abuso ou exploração. O abuso é quando tem violência sexual, a exploração é quando você utiliza a criança para meios libidinosos, para pedir dinheiro na rua, por exemplo. E a criança ou adolescente sempre vai dar algum sinal. É importante a mãe ficar atenta, os parentes, os amigos nesse sentido. E o prazo para denunciar o agressor, com a mudança da lei em 2012, com a lei Joana Maranhão, a prescrição aumentou bastante. Então, o tempo para punir o agressor aumentou muito. Então, se a criança for abusada, por exemplo, aos 5 anos de idade hoje, o prazo prescricional vai contar a partir dos 8 anos de idade. Então, denuncie. O prazo aumentou bastante para poder dirimir esse problema que afeta a população inteira do Brasil. E só para lembrar, pessoal, a prescrição nada mais é do que o tempo que o Estado tem para poder punir esse agressor e aplicar a pena correspondente. Então, com a mudança da lei, em 2012, esse prazo foi dilatado, então o prazo para denunciar, o prazo para instaurar, para investigar aumentou bastante, para que esses tipos de casos não fiquem impunes. Gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Alexandre. Sim. Então, denuncie. Ele explicou aí depois como é feito, vai para o ML, faz, todos. Nós estamos aqui depois com a enfermeira Isabel. A Isabel, que ela vai vir aqui falar pra gente como funciona. Então, não tenham medo, façam a sua denúncia. Se você já passou por isso e ainda quer denunciar o agressor, eu acho que não tem caso de prescrição, você pode denunciar, né? E a gente sabe que quantas pessoas que só conseguem se libertar desse trauma depois, quando fica adulto, né, Marcela? Sim. Que é super complicado. É o que a gente fala, né? Assim, voltando lá nas denúncias, não existe só o Conselho Tutelar também. Você pode procurar os postinhos de saúde, o CRAS, o CREAS, hospitais, delegacia, que eles vão entrar em contato com o Conselho Tutelar, vão encaminhar para nós a demanda. É o que a gente fala, suspeitou, denuncia. Né? Melhor a gente garantir uma investigação do que omitir socorro a essa criança e esse adolescente. Boa noite, parabéns pelo programa. Está mais difícil agora, pois escolas e creches não funcionando também diminui as denúncias. É a Tânia Rodrigues que mandou para nós. Exatamente por isso, Tânia, que nós temos que ficar mais ainda atentos, né? Também queria mandar aqui, ó. Boa noite, Natália. Queria saber da Marcela se está sendo do Conselho Tutelar. Como ela sendo do Conselho Tutelar, como você se sentiu vendo na TV aquela mãe que matou a filha em Itapira, enterrou ao lado do rio? Caso brutal, adoro o seu programa. Sou o Cláudio Roberto, esse daqui é de Itapira. Eu sou o Cláudio Roberto, moro aqui no centro. Então, Cláudio, muito obrigada, que tá vindo todas as mensagens juntos. Eu acho que não só você, né, Marcela, mas todo mundo. Foi muito chocante, né? Chocou todo mundo. Eu acho que qualquer crime é brutal, mas um crime envolvendo criança e um crime ainda mais quando a mãe ou o pai faz isso, eu acho que, assim, não tem nem palavras, né, Marcela? É uma coisa... Foi um crime bárbaro também, né?
tanto quanto da Araceli, porque ninguém esperava essa situação. Eu não sei dizer a fundo sobre esse caso, eu sei que o Conselho Tutelar lá da cidade acompanhava, eu sei que o Poder Judiciário lá da cidade de Itapira, né, também acompanhava a situação, mas eu não sei dizer assim a fundo sobre essa família, o que foi feito, o que não foi feito, mas foi um crime muito chocante, muito bárbaro. Nem fale. Deus que me perdoe. Marcela, eu queria agradecer imensamente a sua presença e tem muita gente aqui dando parabéns para você. Boa noite, parabenizo quem trabalha no conselho, porque o pouco que conheço, sei que não é fácil. Sim. Que Deus abençoe muito você. E eu queria também agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo no Facebook. Hoje é a primeira vez, o programa Hora da Vez está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Se você está assistindo na televisão, pega o seu celular, liga aí na live, vai compartilhando para as pessoas saberem, né? Que a gente sabe que algumas casas não estão pegando, né? Então eu fico muito feliz. É mais um canal para a gente estar levando informações aí para vocês, tá bom? Marcela, como falei para você que o nosso tempo passava rapidinho, né? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você fique à vontade. Eu acho que assim, né, o que a gente sempre foca é que a rede de atendimento precisa ter um olhar sensível e cuidadoso, né, com esses casos de violência sexual, qualquer tipo de violência, mas principalmente nesses casos de violência sexual, né, ter mais empatia, saber acolher, né, essa criança que chegou, para não criar mais trauma nela, coagir, para não fazer com que ela se sinta culpada, porque ela não tem culpa. Então, assim, saber acolher da melhor forma possível, né? E se alguém também souber de alguma criança que está sendo abusada, aí chegou para mim a situação, meu filho foi abusado, o que eu faço? Mantenha calma e procure ajuda, né? Vá até o hospital, vá até a delegacia, vá até o conselho tutelar, que você vai ser orientada da melhor forma. E lembrando também que se você conhece alguém que tem filhos e essa pessoa é envolvida com drogas e você sabe que as crianças estão no meio dessas drogas, desse vício ou fazendo alguma apologia, né, ao uso, vocês também denunciam ao Conselho Tutelar, porque isso é crime também, né, Marcela? Não é só bater, não é só xingar, não é só abusar, mas isso também é um abuso muito forte também para a criança, na verdade, na infância. Então, denuncie. Eu queria mais uma vez agradecer a Marcela. Como nós estamos, gente, a nossa intenção é sempre fazer aqui um debate. Nós gostaríamos de estar com a enfermeira Isabel aqui e todo o pessoal. Até quero mandar um beijo para Ana Paula Tomazini, que ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas nós estamos mantendo o distanciamento social, isso é muito importante. Como nós estamos no estúdio, nós não estamos usando máscara, só está eu e a Marcela dentro do estúdio, agora muda, faz a higienização, tá bom? Porque tudo, além de tudo, a gente tem que se cuidar. Também veio uma pergunta, Marcela, mas aí eu acho que é a Elaine, eu vou passar para você, depois ela entra em contato, Elaine, mas eu acho que daí seria mais um caso de advogado, né? Para ver como fica essa questão de guarda de filho. Não sei se seria o conselho tutelar. Que ela é separada e gostaria de saber se tem como ficar com a guarda da criança por causa do coronavírus. O marido é caminhoneiro e continua fazendo as viagens. Então, eu acho que nesse caso aqui, ela pode até acionar o conselho tutelar, que lá eles vão encaminhar ou para procurar um advogado, para fazer um acordo. O conselho tutelar entra quando tem algum direito violado, né, ou ameaçado ali. Neste caso, ela está cuidando, está protegendo o filho. O que ela pode fazer é procurar a OAB ou um advogado particular para entrar com o pedido para regularizar aí a guarda dessa criança. Certo. Então tá bom. Então nós vamos para o nosso apoio cultural, Ricardo, e na volta a gente vai voltar com a enfermeira Isabel aqui, vai estar conversando um pouquinho com a gente e a gente vai seguindo aqui o nosso bate-papo e continue ligando 3893-3540 e pelo nosso WhatsApp, que é o 999-555610. Até já. Prezado associado, o Esporte Clube Santa Sofia, em atendimento aos protocolos dos governos estadual e municipal, bem como os entendimentos da OMS, Organização Mundial da Saúde, permanecerá com suas atividades suspensas até total liberação de suas atividades. A diretoria do Esporte Clube Santa Sofia, assim como todo o mundo, está muito preocupada com essa situação como um todo, a qual, infelizmente, não está sob nosso controle. Porém,
muito preocupada com seus associados e com a grande repercussão e instabilidade do mercado, onde, infelizmente e provavelmente, estaremos passando por período muito difícil nos próximos meses, motivo pelo qual, em reunião extraordinária de seus membros, resolveu isentar 100% de todos os associados da mensalidade referente ao mês de maio 2020. Essa decisão tem por finalidade uma forma de compensação pelo período em que o clube permanece fechado, sem que o associado possa frequentar as suas dependências. Essa decisão, nesse momento, se faz necessária, pois sabedores das dificuldades a qual todos nós estamos enfrentando. Há aqueles sócios que já fizeram o pagamento total de sua anuidade com pagamento à vista, ou aqueles que possuem débito automático de suas mensalidades. Pedimos que não se preocupem, pois estaremos concedendo descontos desse valor nas mensalidades do início do próximo ano. Ou seja, nenhum sócio deixará de ser beneficiado com a isenção da taxa de manutenção de maio 2020. Pedimos a colaboração e entendimento por parte da grande família do Esporte Clube Santa Sofia, nesse momento difícil que o mundo está enfrentando, e com certeza com nossas orações e com o pensamento positivo que nossa padroeira Santa Sofia estará orando por todos nós. Voltamos. Isabel, muito obrigada, viu, pela presença. Eu acho que a gente estava conversando não só sobre a dengue, sobre a demanda que é grande, né? Acho que o pessoal aí de casa já nos escutou um pouquinho, mas hoje nós vamos falar um pouquinho como a criança ou adolescente, quando ela sofre esse abuso, né? Como ela é recebida na parte da saúde, como é feito o procedimento de assistência com vocês. Então, obrigada pelo convite, Natália. Para a gente explanar um pouquinho como que está essa estrutura da saúde. Agradeço também a colaboração da Ana, né, que é secretária da saúde. Ela não pôde estar vindo, até porque tinha muitas outras demandas. Eu, como faço parte do Conselho da Criança e do Adolescente, a gente está bem envolvida nessa situação e tudo é passado para a Ana, que é a gestora, e com ela a gente também faz as deliberações, né? Então, tudo começa quando existe a denúncia. Essa denúncia ela pode chegar tanto da questão numa unidade de saúde, pode chegar via delegacia, pode chegar via conselho tutelar, pode chegar também em qualquer setor, e dentro todos esses setores, eles se conversam para saber quem vai absorver a demanda. Se chegou dentro do conselho, esse conselho ele vai ter um formulário específico para que a gente possa fazer uma anamnese, escutar o caso, porque nesse momento eu acho que a gente tem que se colocar na posição de escutar a vítima, saber o que ela nos traz e saber o que a gente pode perguntar sem violar nenhuma forma assim, de vitimizar ainda mais essa pessoa. Então a gente vai tentar escutar mais e perguntar menos. Com essa fala dessa vítima, a gente vai direcionar o caso. Se chegou no conselho, né, tutelar, ele vai fazer uma abordagem diferente de uma assistência. Exemplo, o conselho encaminharia direto a nível hospitalar. Porque a nível hospitalar tem os testes rápidos para essa vítima, para saber se ela já tem alguma doença transmissível adquirida, não naquele momento, mas antes daquele momento, para que a gente comece a fazer um segmento desse caso. Muitas vezes também tem que usar algumas medicações, né? Se for realmente adolescente, está numa fase menstrual, a gente tem que fazer algumas intervenções com relação ao método anticoncepcional, que é a pílula de emergência, o antirretroviral, que essa mulher, né, violentada vai ser submetida. E a gente também faz, através dessa notificação, o segmento desse caso. Isso, ele vai ser, se você percebe, Natália, que vai tendo um desenrolar assim, por partes, né? Se chega numa unidade de saúde, quem acolhe sempre vai ser um enfermeiro,
porque ele vai ter um pouco mais de bagagem para absorver essa demanda e passar isso para o médico daquela unidade. Sempre vai ser, primeiro, a escuta, né? Essa escuta qualificada, essa escuta que garante o direito daquela pessoa e o direcionamento daquele caso, porque nem sempre aquele caso ele precisa, né, no desenrolar dessa conversa, precisa tomar a medicação, que é o antirretroviral. Mas sempre num caso de violência sexual, existe todo um trâmite aí necessário para essa vítima não ser acometida com uma doença transmissível, né? Isabel, deixa eu perguntar, você, se você está numa unidade de saúde, uma criança chega, vamos supor, para medicar ou para fazer tá com febre, alguma coisa, e você nota algo diferente nessa criança, você também pode, lógico, que nem você falou, sem violar o direito da criança, mas com esse olhar que você já tem, com tudo, você também já pode encaminhar essa criança para uma possível denúncia ou uma possível investigação até se chegar se realmente existiu essa violência ou esse abuso ou não? É uma boa pergunta, né? Já aconteceram vários casos desses, né? Exemplo, pela uma assadura, né? Muitas vezes a mãe traz e fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, ela está chorando muito. Me parece que é uma assadura, ela chora, ela coloca a mão, quando você vai mexer, ela chora muito, ela não deixa colocar a mão. Aí, nesse momento, a gente vai tentar fazer a avaliação daquilo que ela nos traz, que é a assadura. Posterior a isso, a gente vai fazer uma investigação. Todo caso de denúncia, todo caso que chega com essa demanda, não necessariamente a gente vai tratar daquela forma da demanda. A gente vai fazer uma avaliação da demanda. Sim. É uma investigação que se segue. A gente trata a assadura, porém, a gente, em outro momento, a gente guarda essa informação para posteriormente a gente chamar a mãe do lado, não de frente com a criança, e fazer algumas perguntas relevantes daquele caso, focando mais naquela assadura que ela nos traz. Porque pode realmente ser uma assadura de uma criança, pode ser que atrás daquela assadura tem uma infecção de urina que provocou todo aquele vermelhidão nos órgãos genitais, mas pode ser que aquilo foi um fator predominante de um abuso sexual, de uma violência sexual, e que a criança ela tá, de certa forma, com medo que alguém mais uma pessoa mexa naquele local. Lugar, que já foi machucado. Né? É complicado, isso acontece não, Isabel? muito, porque muitas vezes, isso como o próprio conselho muitas vezes traz, acontece muito próximo da gente, com pessoas que estão ao nosso redor, porém a gente não consegue identificar tanto. Muitas vezes, quando chega um caso desses, né, a doutora Gleice, a doutora médica que atende lá na Central de Saúde, no planejamento familiar, e ela atende também todos esses casos, né, que são adolescentes ou crianças mesmo, vítimas de violência. Então, sempre ela começa numa conversa com a mãe. Entendi. Né? Sempre com a mãe da criança ou aquele responsável mais próximo daquela criança. Para, em outro momento, de uma forma lúdica, avaliar a criança. É complicado, não? Olha, eu quero agradecer. Eu acho que todo mundo nunca deu tanto valor como está dando aos enfermeiros, ao pessoal de saúde, né, que estão de frente nesse combate do Covid. E além de toda essa situação atípica que nós estamos vivendo, vocês são anjos também, porque lidar com crianças nessas situações tem que ser, eu falo que tem que ser pessoas iluminadas, pessoas, então, o nosso agradecimento a vocês, viu, Isabel, porque é o trabalho que vocês fazem. Sem vocês, eu acho que nós não seríamos nada. Então, vamos dar mais valor, gente, ao pessoal da saúde, vamos escutar. Quando a gente chegar num posto de saúde, para de reclamar, tenta entender. As pessoas só reclamam, né, Isabel? E não sabem que tudo é um procedimento que tem que ser feito, tem que ser analisado por causa disso. Então, pessoal, vamos entender, vamos dar valor. Eles sabem o que eles fazem. O profissional da saúde está aqui para isso, para nos auxiliar. Não só no Covid, a gente estava falando no comercial, né? Na dengue agora também, né, Isabel? Tudo, né? A vigilância, então,
Só complementando, todos esses casos que a gente recebe dessa suspeita, é seguido uma investigação. A vigilância é um órgão que ele faz esse nortear dos protocolos, ele faz a investigação, ele ajuda na investigação de um caso desses. Muitas vezes, quando chega um caso que vem direto do Conselho Tutelar ou muitas vezes do CREAS, a gente começa a investigação até na própria vigilância, para que não tenha, vamos dizer, uma disseminação de uma suspeita que às vezes não é aquilo, né? A gente tem todo esse cuidado para que não vaze aquela informação de uma forma inadequada e seja mais remitivizada com relação àquela vítima, né? Não seja um exemplo mais constrangedor. Constrangedor, ainda, né? Isso. É complicado, né, Isabel? E é por isso que eu falo, são profissionais que estão ali para nos ajudar, para nos apoiar, para não dar o norte, porque às vezes chega, a mesma mãe chega numa situação que pegou, que viu, né, não sabia, para onde que ela vai? Ela vai levar para o médico, ela vai levar para a enfermeira, e vocês estão lá, além do clínico, vocês tratam muito emocional também, né, Isabel? Muitas vezes a mãe também não sabe o que está acontecendo, a avó às vezes traz a criança, não sabe o que está acontecendo. A criança, ela solta alguma informação que chama atenção naquele momento, então já aconteceram situações da avó levar aquela criança e por conta de uma fala daquela criança, às vezes um brincar diferente com uma boneca, isso chama-se alguma atenção a essa questão de violências, né, em crianças. Ai, meu Deus, como isso é triste. Gente, tem um recado aqui, se me permite. Parabéns pelo programa. A Natália, adorei, a Janete está falando. Natália, a Paula Tomazini. Em nome do Conselho da Criança e do Adolescente, eu agradeço imensamente você por ter abraçado esta causa importante. Eu também amo os nossos conselheiros, tutelares e todo o Conselho da Criança e do Adolescente. Aos secretários de Saúde, a senhora Ana, de Assistência, o senhor Rodolfo, e de Educação, a senhora Mariângela, que foram o tripé dessa rede de proteção em conjunto com o trabalho de rede. Também ao nosso executivo, que nos últimos anos vem investindo na área da criança. É o Ministério Público, na pessoa da doutora Valesca, e do Poder Judiciário, a pessoa da doutora Deise, juíza da Vara da Infância. Muito obrigada, Ana Paula. Eu acho que a bandeira das crianças, do bem-estar e do adolescente tem que ser a bandeira de todo mundo, né, Isabel? São pessoas, são seres humanos em desenvolvimento, que precisam dos adultos, e cuidando das nossas crianças, eu acho que teremos uma humanidade aí melhor, como a gente está vendo agora. E eu acho que o Covid veio para mostrar justamente isso para a gente, para sermos seres humanos melhor e olhar ao próximo. Então, ao próximo também é as crianças, é os adolescentes, e vamos ter um carinho especial com eles, né, Isabel? Eles merecem, né? Parabéns aos anjos envolvidos, principalmente você, Isabel, e Natália, que leva semanalmente as matérias ao ar de interesse da nossa região. É o Jorge Niero. Muito obrigada, viu, seu Jorge, pela sua presença. E que nem você estava falando, né, Isabel? Além disso, clinicamente, também tem um suporte psicológico quando eles chegam na rede de tratamento? Tem também? Importante falar que desses casos, todos eles passam por uma avaliação psicológica. É uma equipe multidisciplinar. A violência, seja ela qual for, a gente nem chama mais de violência sexual, violência de maus tratos. A gente fala violências interpessoais. Essa é a ficha de notificação do Ministério da Saúde, que compõe qualquer tipo de violência, abuso, maus tratos, serviço escravo, qualquer violação de direitos mesmo, entra na questão da violência. Até mesmo quando a gente se automedica, né, que a gente vai chegar no hospital com uma intoxicação que a gente provocou, por isso que a ficha é violências autoprovocadas, porque a gente também se autoviolentou. Então é feito também essa ficha para a gente investigar a causa, né? Seja qualquer violência, é investigado a causa. Será que atrás daquela violência ele precisa de um apoio psicológico? O que está acontecendo? Precisa de um apoio do CREAS, do Serviço Assistencial Especializado? Ele precisa de uma psiquiatria, uma parte psiquiátrica. Não, ele precisa de um enfermeiro
ele precisa só de um atendimento médico, ele precisa só de um atendimento do Conselho Tutelar. Então, quando chega essa ficha para a gente da vigilância, a gente vai direcionar qual é a fundamentação dessa ficha e o que esse usuário, que não é só uma ficha, ele é uma pessoa, ele é um paciente, o que ele nos traz de informação que a gente vai ter que resolver o problema dele. No Brasil, ocorre cerca de 17 mil casos de violências, isso foi em 2019. 70% desses casos são violências ligados à violência sexual. Nossa. Então, o Brasil ele precisa olhar de uma outra forma com relação a essa questão. É uma coisa que está batendo na porta a todo momento. É violência contra a mulher, é violência sexual, é violência de idoso. Então, a gente vai ter que ter um outro paradigma com relação à violência. É a violência virtual, é o linchamento virtual na internet. Isso, exatamente. Né? É o preconceito, exemplo, esses casos de Covid mesmo, né? A gente vê, eu não posso falar que eu tive contato, porque assim, todo mundo fica de olho nesse caso. Ninguém quer que ele saia de casa, que ele vá ter... a pessoa fica mesmo vigiando o caso, né? Não, e outra, se tá lá, coloca lá... que já recuperou, não recuperou, mas com quem que ele andou? É muito, tá sendo até uma violência contra o caso suspeito, para te falar a verdade. Às vezes ele nem é um caso positivo, mas o pessoal ele já coloca como caso confirmado, mas na verdade ele não é confirmado. A realidade, né? É uma só, se você estiver no mercado, né? Você der um espirro, você corre o risco de ser de achar que é apedrejado. Então a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso, né, essa questão, porque a gente também está sendo, além de ser provocando uma violência, né, a gente está batendo mais na tecla ainda de uma violência contra uma pessoa, às vezes, muitas vezes, que é inocente. Então a gente tem que ter cuidado e tudo tem que ser melhor avaliado, qualquer caso. E a vigilância, ela não para, só respondendo a sua pergunta, realmente a vigilância, a dengue, a febre maculosa, é o olhar para as violências, é o olhar para o Covid, para o isolamento, para o monitoramento. Tem bastante coisa para se olhar numa vigilância. Eu imagino. Agora, Isabel, falei que o tempo era curto, né? A gente achou que não ia ter tanto assunto. Olha só, a gente tem mais uma convidada rapidinho para estar fazendo esse encerramento. Eu queria agradecer imensamente, queria que você ficasse à vontade para deixar algum recado e que o espaço está aberto, principalmente nesse momento que nós estamos tanto precisando de atenção na nossa saúde, nas nossas crianças, não só o mês de maio, não só ontem, mas vamos todo dia combater a violência sexual infantil, não só a violência sexual, mas o abuso verbal, a violência, a agressão mesmo, enfim, vamos todo dia, vamos pôr isso como nossa meta. Todo dia a gente vai fazer um combate novo, né, Isabel, para evitar tudo isso que eu acho que será muito importante. Agradeço novamente, sinta-se em casa quando precisar, quando quiser falar, quando precisar dar um recado. Eu acho que aqui é um canal muito, muito bacana com as pessoas e as pessoas de bem que nos assistem gostam muito. E parabéns pela sua profissão, viu? Que Deus te ajude muito, continue te dando força, porque não é fácil, né? Porque agora, além de tudo que já enfrenta, que é a campanha da vacinação, que é a dengue que tem nesse ano, os problemas respiratórios que a gente sabe que tem agora no inverno. H1N1. H1N1, que a gente não pode deixar de ser importante. E agora também o Covid. Eu acho que vocês são anjos mesmo na Terra que estão aqui para nos proteger. Muito obrigada, viu, Isabel? Obrigada, Natália, por ter nos convidado para falar um pouquinho dessa parte da violência. E eu deixo um recado aí, porque de segunda-feira, terça-feira, dia 12, foi o Dia Internacional da Enfermagem, né? Não só o técnico, mas o enfermeiro, todos que fazem assistência. Então, para minhas colegas e até eu mesma, né, um parabéns para todos que atendem aí a rede assistencial nesse momento tão crítico da pandemia. E lembrar as mamães, né, que nós estamos com a campanha da gripe para as crianças ainda. Então aproveite esse momento que está em casa, leve num posto de saúde para fazer a vacina. A gente está com o drive-thru lá na rodoviária, das 8 às 12 horas. Então compareçam para vacinação também. Muito bem. E, gente, vamos vacinar, porque esse negócio que vacina não é coisa boa, lógico que é sim. Agora que a gente vê a falta da vacina, o que está fazendo aí com o nosso mundo, tá bom? Ricardo, eu tenho mais um vídeo aí?
Oi pessoal, a dica de decoração hoje é para a parede da sua casa. Aqui eu tenho a parede de um quarto, é um quarto de um adolescente, de um menino. Então a gente vai dar algumas dicas de como você pode deixar a sua parede mais divertida. E são várias opções que encontramos no mercado, como papel de parede autocolante, algumas pinturas na diagonal, alguns efeitos, stencil, são muitas ideias. Vamos deixar a imaginação fluir. Aqui eu vou estar aplicando um papel de parede. Veja o passo a passo. E aqui é o momento mais importante, que é o momento que você vai colocar a segunda faixa. Então, temos que aproximar bem e ver o desenho ideal. Que nem aqui, eu não vou colocar dessa forma. Eu vou procurar a emenda certa para o meu desenho. Nesse caso, olha, eu vou usar esse carrinho como meu ponto de referência. Ela já passou aqui para mim? Estamos de volta. Agora é com muito prazer que eu recebo a minha amiga Edneide. Muito obrigada, Edneide, por estar aqui conosco. E eu queria, olha só, né? Eu falei que hoje eu aprendi tanto nesse programa que eu achei que só existia o Conselho Tutelar. E não é, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Edneide, o que é o CMDCA. É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Uhum. Esse conselho, ele trabalha junto com o Conselho Tutelar. Ele foi criado na cidade de São Paulo, deliberado, passou a ser atuante em 22 de 11 de 1991, através da Lei 111/23. Nossa. A partir dessa data, ele começou a ser atuado em todos os municípios, principalmente do estado de São Paulo, né? Então, nós trabalhamos... a Ana Paula Tomazini, ela é a presidente desse conselho. Nós somos um grupo composto por 8 componentes, que somos os conselheiros, né? E atuamos em defesa, em prol de uma sociedade melhor, de uma prevenção contra a violência às crianças do nosso município. Certo. E vocês também acabam recebendo essas denúncias, não acabam? Cuidando das crianças também? Nós recebemos, só que não é a nossa função executar. Uhum. A gente recebe e a gente passa para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar que executa essa função. Certo. Né? No ano de 2018, nós tivemos o primeiro fórum aqui na cidade de Pedreira, e temos muito trabalho ainda pela frente. É um conselho novo, muitas pessoas talvez nem saibam, né, para nos procurar, para ter informação, mas a gente trabalha junto com o conselho, tentando, né, dentro do possível, livrar nossas crianças de tanta violência, não só sexual, o ato sexual, mas a violência da agressão, da fome, de maus tratos, né? Porque a violência não é só sexual. Não. E ela é em muitas esferas, né? E vocês também têm esse contato com as crianças na escola, quando tem algum problema, também vocês são acionados? Nós, no caso, a gente tem esse contato através da denúncia. Se alguém vem, faz a denúncia, a gente tenta averiguar e, junto ao Conselho Tutelar, a gente acaba executando a ordem para tomar as providências devidas. E, Edneide, que nem nós estávamos falando, né? A grande preocupação agora, acho que é do Conselho Tutelar e de todo mundo, é que nessa quarentena as crianças já não estão mais sobre os olhos das professoras, das tias das creches, né? Elas estão mais reclusas dentro de casa, né? Ou por aí, né? Acho que agora a preocupação é dobrada. A preocupação é maior, porque as crianças, elas têm bastante liberdade nas escolas para falar com as professoras, com monitoras, com aqueles que estão ali protegendo, né? Para ajudar, porque, né? Infelizmente, muitas mães acabam encobertando esses atos. O que é inadmissível, né? Isso mesmo, elas acobertam. E foi como a Marcela já falou, a maior
violência, a maioria da violência sexual, abusiva, de maus tratos, é a própria família, né? E como que se a própria família ela vai denunciar? Ela não vai. E o pior, Natália, é que o agressor, ele coloca dentro da criança, ele planta na criança como se a criança fosse a culpada daquilo. Então ele joga, o que ele está cometendo, ele joga para essa criança. Você é a culpada, é você que está me levando a isto. Se você falar, ninguém vai acreditar. Se você falar, eu vou te bater. E, infelizmente, muitas mães não denunciam, são poucas, né? E aí que eu chamo, será que são mães mesmo, né? Edneide, eu queria deixar o espaço aberto para você, eu queria mandar um abraço aqui, o tema é ótimo, o Tiago Niero, a Ellen e o Lorenzo, muito obrigada, viu, pela audiência, um beijo aí no Lorenzo, que eu sei que ele é uma gracinha de menino, e eu queria que você, infelizmente o nosso tempo é curto, é como nós falamos, a nossa intenção era fazer um programa nós quatro, né, no estúdio, mas devido ao distanciamento social que nós estamos respeitando, todas as regras aí de saúde, de higiene, para a gente tentar também acabar logo com essa pandemia, se Deus quiser vai acabar. Se Deus quiser. Eu queria deixar o espaço aberto para você, se você quisesse fazer mais alguma consideração, o que você quiser falar, pode ficar à vontade e sinta-se sempre recebida aqui no programa Hora da Vez, para o que vocês precisarem. Nós que agradecemos, tá, por esse momento que você nos deu, de estar trazendo um tema tão polêmico, né? Porque a gente não, muitas vezes nós não queremos acreditar, né, que isso acontece, exista, né? Mas acontece, que existe muito. E numa cidade tão pequena como a nossa, tantos casos que nós sabemos, né? Então o Conselho Municipal, que é o qual eu faço parte, né, junto com a Ana Paula comigo, né, são 8 conselheiros, nós estamos aqui à disposição. Teve denúncia, não quer se expor, disca no Disque 100, cai direto, é anônimo, ninguém vai saber quem é, ou disca direto no Conselho Tutelar, 38935857, ou nos procura, eu mesma sou coordenadora da creche Santo Antônio, e sou muito conhecida, procura, a gente não vai estar comentando, porque não é o nosso intuito estar expondo, né? E nem podemos também, mas que fique bem claro para a população aqui do nosso município que existe esse conselho aqui para acolher essas crianças e adolescentes que estão sendo massacradas pela família e pela sociedade. E não pode. Tá? Né? E não pode. E lembrando que qualquer tipo de violência está sendo inadmissível, né, nos tempos de hoje. Então vamos refletir, vamos parar, vamos cuidar, torna a falar, vamos olhar mais para o próximo, não é verdade? E a violência, Natália, muitas vezes você acha, foi o ato que cometeu. Não. A gente sabe de casos da neta tomando banho, vou olhando, coisas desse tipo. Que são coisas pequenas, mas que não deveriam acontecer. Jamais. E a gente não pode achar que é normal, porque não achar isso, o pior é achar que isso seja normal, tá? Então, o Conselho Municipal, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente está aqui para isso, para trabalhar, para ajudar essas crianças, esses adolescentes, ou mesmo até essas famílias. Porque, às vezes, a mulher se sente coagida. A quem eu vou falar? A quem eu vou recorrer? E existem, né, órgãos que podem estar ajudando nesse momento. Exatamente. Tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado. Se você aí em casa vive alguma situação, queira denunciar ou precisa de ajuda, ou você tem uma família que não é muito estruturada e quer mudar essa situação, gente, não é vergonha nenhuma, peça ajuda. Eu acho que existem profissionais competentes, eu como costumo falar que são anjos, né? Que estão aí para mudar famílias, mudarem vidas e serem melhores. Agora, eu gostaria de agradecer, primeiro, pode trazer por aqui, Miguel, fazendo um favor. Eu queria agradecer primeiramente todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado, pessoal aí do Facebook, que hoje nos assistiu ao vivo. Queria agradecer a Marcela do Conselho Tutelar, a Paula Tomazini, que não pôde estar presente. Paula, melhoras aí. A enfermeira Isabel da Vigilância,
que Deus abençoe muito a todos os profissionais da saúde, a você também, Edneide, que muito de prontidão veio hoje, né? Foi pega meio de surpresa, né? Falei que ia ser fácil e não ia nem dar tempo, né? Muito obrigada a todos. Se Deus quiser, nós voltaremos a semana que vem com mais um programa Hora da Vez. E que Deus abençoe todo mundo. Ricardo, muito obrigada. Eu estou muito feliz com você, viu? Um beijo e até mais.